vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. Lição de casa. Ainda bem que a professora Paula deixou a gente fazer esse trabalho em dupla. Só não gostei muito da parte que caiu pra gente pesquisar. O Império Assírio. Pelo que tô vendo aqui, não tem tanta coisa interessante. Léo, mas não temos opção. Então vamos lá. A gente tem que apresentar amanhã. Lembra que a professora falou que vai valer ponto extra pra quem trouxer mais novidades sobre o tema? Você tem razão. Vou tentar olhar mais neste outro link aqui. Beleza. Olha, Léo, encontrei aqui que Nínive foi por um tempo a capital da Assíria. Veja neste mapa. Diz que Nínive ficava na região onde hoje está a cidade de Mossul, no Iraque. Os assírios tinham fama de ser briguentos. E pela descrição deste livro, os ninivitas não eram nem um pouco bonzinhos com quem eles capturavam. E aí, galera, o que tá acontecendo aqui? Sobre quem vocês estão falando? Oi, a gente está fazendo um trabalho da escola e o Nick encontrou essas coisas sobre os ninivitas. Acho que eles devem ter sido as criaturas mais cruéis que já viveram. Deus devia ter destruído eles e ponto final. Eu acho que a gente tem que contar pro Léo algumas coisas que a maioria dos livros de história não falam sobre os ninivitas. Já sei no que você tá pensando, tio. Boa ideia. Léo, espera um pouquinho que eu vou pegar mais um livro para as nossas pesquisas. Acho que é bom você conhecer melhor alguém que pensava como você, mas acabou tendo muitas surpresas. Deixa eu ver. Achei! Tá aqui, no capítulo 22. Jonas, o profeta que fugiu. Não tô entendendo. Esse Jonas não é aquele que foi engolido por uma baleia? É disso que me lembro do livrinho de histórias da Bíblia que ganhei quando eu era pequeno. Eu amava aquele livrinho. Minha mãe sempre me dava quando eu não queria tomar banho. Agora foi a gente que não entendeu, hein? É que, como o livrinho podia molhar, eu me distraía vendo os desenhos. E depois, o problema era que eu não queria mais sair da banheira. Legal. Mas tem muito mais coisas na história de Jonas que você precisa saber. E especialmente sobre os ninivitas e como Deus fez justiça de verdade com eles. Como assim? Tio, acho que você poderia ir lendo algumas partes da história, enquanto eu e o Léo vamos anotando as coisas diferentes para complementar nosso trabalho. O que acha, Léo? Legal! Beleza, me passa o livro, Nick. Deixa eu ver. Tá aqui. Olha, isso é bem interessante pro trabalho de vocês, hein? Presta atenção. Nínive, a capital da Síria, foi uma das maiores cidades do mundo antigo. Localizada na região fértil do rio Tigre, tornou-se uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Nínive era um centro de crime e maldade, a cidade sanguinária, repleta de fraudes. Viu? Era isso que eu tava falando. Os ninivitas eram sanguinários e mereciam ser destruídos. Calma, Léo. Ainda tem muita água pra rolar nessa história. Tem mesmo. Léo, talvez era assim que Jonas também visse o povo de Nínive. Mas Deus via além das aparências. Olha só o que diz aqui. Mesmo assim, Nínive não estava totalmente entregue ao mal. Nessa cidade havia muitas pessoas que estavam à procura de alguma coisa melhor. Se tivessem a oportunidade de conhecer o Deus vivo, abandonariam as suas obras más. Estranho, mas Deus não mandou Jonas avisar que a cidade seria destruída? Sim, Léo, a mensagem era essa. Acho que Deus conhecia tão bem aquelas pessoas que sabia o que ia funcionar melhor com elas. Pode ser, Nick. A questão é que Jonas duvidou do que Deus estava lhe pedindo. Na opinião dele, parecia inútil pregar para os habitantes de uma cidade como Nínive, tão orgulhosa, tão violenta.
Acho que no fundo, Jonas estava agindo com preconceito. Eu acho que Deus estava tentando salvar primeiro o profeta. É isso mesmo, Nick. E olha só quantas coisas Deus usou para fazer Jonas perceber isso. Primeiro, quando ele tentou fugir indo na direção contrária de Nínive. Não sei não, talvez eu teria tentado fazer a mesma coisa. Acho que Jonas estava assustado, mas era hora de confiar em Deus e não de fugir. Deus não ia desistir assim tão fácil de Jonas. Por isso ele mandou um forte vento, uma tempestade que fez aquele navio parecer um barquinho de papel. Os marinheiros ficaram super apavorados. Tentaram deixar o navio mais leve, mas nada funcionava. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão do navio. E quando o capitão acordou e disse para ele clamar ao Deus dele, como os outros marinheiros já estavam fazendo, Jonas ainda teve a coragem de informar que tudo aquilo estava acontecendo por culpa dele mesmo. A solução era eles jogarem Jonas no mar. Mesmo contrariados, foi isso que os marinheiros fizeram e o mar se aquietou na mesma hora. Uhul! E a Bíblia ainda diz que os marinheiros ficaram tão impressionados que eles é que adoraram ao Deus de Jonas. Será que eles viram a baleia engolir Jonas? Léo, a Bíblia nunca disse que foi uma baleia que engoliu Jonas. O que nós sabemos é que Deus fez com que um grande peixe engolisse o profeta. Tá certo então. Mas a parte que ele ficou 3 dias dentro do peixe está certa, né? Tá certo assim, Léo. E a horrível experiência de ficar 3 dias dentro daquele peixe lhe mostrou que Deus podia fazer qualquer coisa para salvar alguém. E assim, quando foi vomitado pelo peixe em terra seca, Jonas não perdeu mais tempo e foi o mais rápido que pôde para Nínive. Só que chegando lá, ele se preocupou apenas em fazer a parte dele e cair fora logo. Imagine a cena. Um homem aparece do nada e sai gritando pelas ruas: atenção, povo de Nínive! Daqui a 40 dias esta cidade vai ser destruída! E é aqui que entra o elemento surpresa. Olha só o que diz no livro. As palavras de Jonas ecoaram pelas ruas da ímpia cidade, até que todos os habitantes ouviram a notícia assustadora. E o Espírito de Deus impressionou o coração de todos por meio da mensagem, e as multidões se arrependeram, se humilhando profundamente. Uau! E como o povo se arrependeu, Deus disse que não iria destruir mais ninguém. Mas em vez de ficar feliz, Jonas ficou emburrado. Deus era mesmo muito misericordioso. E o pior, com pessoas que nem mereciam. E o que iam dizer dele agora? A sua carreira como profeta estava arruinada. Mas agora vem a parte mais surpreendente da história, Léo. Jonas foi para um lugar alto, de onde podia ver a cidade. Ali, ele fez um abrigo improvisado. Estava muito quente e Deus fez soprar um vento mais quente ainda. Quando estava quase desmaiando de calor, Deus fez crescer uma planta que deu sombra para Jonas. Imagino que disso ele gostou. E muito. Mas então, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e a planta morreu. Estranho. Isso não parece combinar com Deus. Jonas ficou tão furioso, mas tão furioso. Então, Deus só fez uma perguntinha para ele. Engraçado, né, Jonas? Você teve tanta pena dessa planta, mas não teve pena dos 120 mil habitantes de Nínive? Será que eu não deveria ter pena dessa grande cidade? E aí, o que Jonas respondeu? Ninguém sabe, Léo. A história terminou aí. Meninos, eu acho que Deus fez isso de propósito. Sabe para quê? Para que cada pessoa que ler essa história pense e dê a sua própria resposta. Entendeu? Aham. Tô vendo que Jonas também tinha uma lição de casa para fazer. E a gente tem a nossa para terminar. Vamos lá. Parabéns, meninos! Vocês trouxeram muitas novidades. A nota de vocês é